dia. Leitura de ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 1, página 71. O homem pode mudar o seu destino. Como já disse várias vezes, todo sofrimento é uma ação purificadora, porque através dele são eliminadas as nuvens espirituais. É normal, especialmente os religiosos, procurarem aprimorar-se por meio do ascetismo, que é uma maneira voluntária de polir a alma. Já as pessoas comuns sofrem sem o desejar. O brahmanismo, por exemplo, afirma que os infortúnios são meios de se alcançar a iluminação, porque extinguem pecados e impurezas. Dessa forma, com o espírito desanuviado, as pessoas enxergam com mais clareza os fatos e distinguem facilmente o bem e o mal. A verdade, contudo, se apresenta em níveis distintos, alguns mais profundos, outros menos. Por isso, quem alcançou somente um grau menor de elevação espiritual consegue captar apenas os princípios mais superficiais da realidade. Por outro lado, uma alma pura adquire maior discernimento e tem menos incertezas, embora não consiga livrar-se completamente das indecisões. É, porém, normal ocorrerem dúvidas. Eu também as possuo. A diferença está no tempo que gasto para escolher qual caminho devo seguir. Quando me defronto com algum problema, por exemplo, no projeto de um jardim ou de qualquer outro tipo de construção, levo no máximo meio-dia para decidir como realizá-los. Normalmente, a solução surge no lampejo,
sem muito esforço de minha parte. Caso não surjam de imediato boas ideias, deixo o tempo passar. Não penso mais no assunto e mantenho a certeza de que a resposta certa virá logo depois. Ajo assim porque sei que Deus não revela nada antes da hora. Somente no momento propício e na ordem exata é que lampeja na minha mente a solução adequada para cada problema. Nos dias de hoje, entretanto, pelo fato de as pessoas terem muitas máculas, dificilmente resolvem as dúvidas com rapidez. O normal é ficarem pensando num problema por muito tempo. Agindo assim, colocam-se cada vez mais distantes da sabedoria e por isso quase sempre malogram. Essa é também a razão por que os políticos revelam pouco discernimento. Como têm muitas nuvens espirituais, são incapazes de perceber com sensatez a verdade. Então, torna-se imprescindível, antes de tudo, eliminar as máculas espirituais através do jorê. Não existe método melhor do que a radiação da luz de Deus, pertencente à era do dia, para dissipar nuvens e polir a alma. Não será, portanto, necessária nenhuma forma de ascetismo. Também, pelo mesmo processo, um doente pode ser recuperado, pois a luz que ilumina a alma, quanto a força que cura, vem de Deus. Pode-se, por conseguinte, concluir: quando as aspirações humanas não se concretizam da maneira desejada, é porque existem muitas máculas para serem eliminadas. Não há necessidade, contudo, da prática do ascetismo. Resultados definitivos podem ser obtidos facilmente pelo jorei, a luz divina que salva e proporciona ao ser humano alegria e felicidade. Também a leitura dos ensinamentos purifica a alma, despertando-a para a verdade. Portanto, se cada pessoa agir de acordo com esses princípios, alcançará com toda certeza um grau bem mais elevado de aprimoramento espiritual.スホンさん、はい。お願いします。おはようございます。ボンジア。これぐらいで聞こえますか？はい、はい、聞こえます。はい。じゃあ、今日は皆様の奇跡集という5本の中から、おかげ話で、病はもちろん事業に至るまでこの素晴らしい奇跡という題のおかげ話を皆さんと一緒に勉強したいと思います。じゃあ本文でいきます。昭和25年夏、当時小学校5年生の次女が後期から慢性中耳炎、扁桃腺肥大、蓄膿症と誠に数多い診断をされ、ぜひ夏休み中に治すようにと言われましたが、以上の病は医者へでも難しいと聞いており、困ったことだと思っておりました。ちょうどその頃、以前より親しい山本先生が時折見ては、50年のお話を聞かせてくださいました。しかし、それまでは大してもかけず、せっかくお道の5本まで貸していただいても、忙しい限りに発見さえせず、また、変なことを言ったと陰て言っており、しかし次女があまりにもたくさんな病気を一度に言い渡されから、なんとなく心惹かれ、進められるまま
先生と一緒に世田谷のご本部に参りました。Testemunho de fé do ano de 1952. Tóquio. Nakajima Suzuko. No verão de 1950, minha filha, que na época tinha 9 anos de idade, foi diagnosticada de otite crônica, adenoide e empiema, acúmulo de pus, doença que pela medicina é difícil a cura. Nesta época, uma conhecida minha, Yamamoto-sama, que era da Messiânica, e já havia me explicado sobre o Jorei, e até deixado alguns ensinamentos para eu ler, e que acabei não lendo. Por causa do estado de saúde da minha filha, eu fiquei interessada, e fui com ela até a sede do bairro de Setagawa. そこで次女がご条例をいただいておりますのを拝見していますと、先生の手のひらが子供の体から一尺くらい離れているのに温かく感じると申しますのでびっくりいたしました。不思議に思い、いろいろお話を伺いまして、病気が体の掃除であることは少しは分からせていただきましたものの、なお変な気持ちも残って帰ってまいりました。 Enquanto minha filha recebia Jorei, ela sentiu calor irradiando da palma da mão do ministrante, que estava afastado dela uns 30 centímetros, e achei isso muito interessante. O ministro explicou várias coisas, dentre elas o fato da doença ser uma limpeza do próprio corpo. Voltei para casa com uma sensação diferente. 当時、私ども一家は戦災を受けてから事業もあまり振るわず、また対策も悪く、経済的にも非常に苦しい時代でございました。そこでご本部の先生にお話し申しましたところ、そういうことでもお救いいただけますからよくお願い申し上げなさいと言われますので、半信半疑ながらご神体にお願い申し上げて、その日は何か心の中が明るく帰宅いたしました。主人に今日のお話をいろいろいたし、こちらの神様は病気のみではなく、経済的にもお恵みくださることを話しました。神様にお願いしてまいりましたから、貸金もきっと入りますよ、と本部の先生の受け売りをいたしました。 Minha família havia sofrido danos da guerra e os negócios de serviços elétricos não estavam indo muito bem, pois havia muitos inadimplentes. Estávamos passando por uma fase muito ruim financeiramente. Um dia, conversando com o ministro da sede, ele me falou para fazer um pedido, pois o Deus da Messiânica atende a diversos pedidos. Meio descrente, eu fui ao altar e fiz o pedido, e nesse dia eu voltei para casa sentindo alegria no coração. Chegando em casa, eu comentei com meu marido sobre o que o ministro havia me dito, e que Deus da Messiânica concede graças tanto na parte da saúde como financeira. はい。そして気にもせずにおりました。ところが驚いたことには、翌日今まで何度足を運んでももらえませんでした貸金の一部、しかも交渉していた以上の現金をわざわざ持ってきてくださいました。私のような未入信のたった一度のお願い事がこんなにも速やかにお恵みをいただけるのは、どう考えましても人間の力の及ぶところではないと思わず胸を打たれ、主人と共に顔を見合わせ、お客様の言われるのも忘れず、呆然としてしまいました。これは黙っていては申し訳ない。早速ご本部でお礼に上がらせていただきました。その時こそ、神様は現実に私たちの日常生活をお守りくださるものだと思い、次女の病気もきっと治していただけるものと信じられます。
Não me liguei muito a isso, mas para minha surpresa, no dia seguinte, uma pessoa que meu marido já havia ido várias vezes cobrar a dívida e não conseguia receber, veio pessoalmente trazer o dinheiro. Fiquei muito tocado pelo fato de uma frequentadora que fez um só pedido ser atendido com tanta rapidez. Olhei para o rosto do meu marido, que também ficou surpreso. Pensei que essa era uma situação que não poderia ficar sem ir à sede, agradecer, e fui logo em seguida. Neste momento, eu senti que Deus nos protege no nosso dia a dia e acreditei que minha filha seria curada de sua doença. 日が経つに従って次女の病気も回復に向かい、最近ではほとんど全治させていただきました。このような事実に直面して、今までのご無礼をお詫び申し上げ、早速私がお守り様をいただき、この年の暮れ12月3日、初めて名手様のご面会の方をいただきました。この日はただ夢中で歌いましたが、かくも偉大な道からの名手様とお歌のごとく、浜の双子にも等しい私どもが、こんなにもそば近く体感の栄に恵ませていただきましたことを誠に嬉しく思いました。そのご面会をいただきましてから3日目頃より事業の方がどんどん調子がよく進みまして、去る7月頃交渉いたしました資金が奨金ながら初めて入金の糸口がつきました。事業の方も現金でいただけるような仕事が多くあるようになりました。主人も次々おかげに感謝いたし、となく入信させていただきました。さらにお守り様をいただき、非常に安価にて2回を開築させていただき、大光明如来様をお迎えさせていただきました。Com o passar dos dias, minha filha foi ficando cada vez melhor e, ultimamente, ela está quase curada. Recebi o Ohikari e, no final do ano, eu tive a oportunidade de conhecer Meishu-sama. Nesta ocasião, eu me senti como no Salmo, um pequeno grão de areia, ter a graça de poder estar tão perto de Meishu-sama. Não sabia como agradecer tamanha graça. Depois de 3 dias do encontro, os negócios começaram a melhorar e os trabalhos feitos eram pagos em dinheiro vivo. Conforme íamos recebendo as graças, meu marido ficou muito tocado e resolveu receber o Ohikari. Recebemos a graça de poder construir um segundo andar na nossa casa, até por um preço muito bom, né? Para nele recebermos a imagem de Daikoumyo Nyorai. はい。これより以前、主人は30数年来の難聴でございまして、医者も薬も主人自身諦めておりました。この尊いご条例をいただくようになりましてから、幾回となくご浄化をいただいておりました。ちょうど昨年12月8日のご面会の当日のこと、風の君でしたが、押してご関係させていただきましており、急に鼻血が出まして、そばにおりました私もびっくりいたしました。それより耳の方がスッと辛くなって、もったいなくメス様のお声を初めてはっきり聞かせていただけるようになりました。かくも偉大な奇跡を賜り、ありがたさに涙を浮かべて、メス様を伏して拝んでおります。本人にとりまして、これほどの感激はなかったことでございます。Há mais ou menos 30 anos, meu marido tem problemas de audição e já tinha desistido de médicos e remédios. Começou a receber o jorei. Teve algumas purificações, mas no ano passado, no dia do Menkai, que é o dia do encontro com Meishu-sama, ele estava um pouco gripado. E de repente começou a sair sangue do nariz, e depois disso
o ouvido ficou leve e pela primeira vez ele conseguiu ouvir a voz de Meishu Sama claramente. Ele não sabia como agradecer tamanha graça, com lágrima nos olhos, só conseguia abaixar a cabeça e agradecê-lo. Creio que para ele nunca houve tamanha emoção. Aí. 最近は授業も順調に進み、貸金の回収に苦しみました2、3年前のことを思い出しまして、心から感謝申し上げております。また、金狩会長先生には何かと至らぬ私にお導きをいただき、朝に夕にどんなお忙しい中でも優しくお救いの道を迷わぬように説いていかせていただき、明治様へのご恩法事は大勢の方々をお救いすることですよと言い聞かせ、私も及ばずながら知り合いのや近所の方々に道のお話をいたし、何人かを信仰へお導きさせていただき、また毎日わずかながら病気に悩む人をご条例させていただいております。Ultimamente, os negócios vão bem. E lembrando 2 anos atrás que sofríamos para conseguir receber, o meu coração se enche de gratidão. E seguindo os conselhos do ministro, que dia e noite sempre está disposto a ajudar-nos, nos ensinou que o agradecimento a Meishu Sama é feito salvando várias pessoas. E eu comecei a encaminhar pessoas à fé, e todo dia ministro jorei a quem sofre de doenças. Aí. また、つい先日も次のようなおかげをいただきました。今まで私宅には電話がなく、何かと不便でしたので、再三再四電話局の方へ交渉に参りましたが、なかなか神田局は難しく、せっかく順調に参りますと、ちょっと事故が起こり、思うように進みませんでした。しかし、ここにも神様の深いお救いがございましたことを、私ははっきり知らせていただきました。ちょうどその頃は、経済方面を正面合わせて金足らずというところの預金が自由になく、もしも電話が仮設されましたところで、借金で支払わなければならぬ状態でありました。ところが2月末頃にはどうにか良い方に向かってまいりました。ちょうどその頃、電話局から局員が入りまして、近いうちに加入できますよと言っていました。心待ちに待っておりましたところ、ご近所の方が、お宅の電話番号は5697ですってと申されていました。この9と7が逆になれば申し分ないと思っておりました。私宅のお祭りは月の5日になっておりますが、その朝のこと、突然局から参りました。今日電話を仮設いたしますからと言われましたと言われたので、家中大喜びです。そしてその局員がお宅の番号は5679と何気なく言われて、何気なく言いましたので、我と我が身を疑いながら聞き直しました。5679とはっきり言ってくださいました。家中びっくりいたしました。なんという不思議なことでございましょう。この番号が他の家へ行ったからとて、そんなにも喜ばれるわけはないし、私の家にとっては、こんな素晴らしい番号はまさとない。まあ、ありがたいと家中お祭り騒ぎ。今日はまた神様のお祭り日で、しかもその日に通話が来ました。信者さんも早速ご利用くださるし、こんなにも素晴らしい神様のご守護、深く感じました。電話の仮設代金も法定化に進み、また不思議も今月は経済的にも恵まれ、何事も順調に進ませていただきます。はい。Outro dia recebemos outra graça. Até hoje nós não tínhamos telefone em casa
e já tínhamos ido à central telefônica negociar várias vezes, mas estava muito difícil de conseguir uma linha. Quando parecia que íamos conseguir, alguma coisa dava errado, mas depois eu percebi que tudo tem um significado profundo dentro dos planos de Deus. Nessa época, os negócios iam bem, mas não estava sobrando dinheiro, e se por acaso chegasse a linha telefônica, nós teríamos que fazer uma dívida para poder pagar. No final do mês de fevereiro, as coisas começaram a mudar. E bem nessa época, um funcionário da central telefônica nos avisou que a linha estava chegando. Nós ficamos apreensivos e ficamos sabendo que o número iria ser 5697. E eu falei que se trocasse o 9 pelo 7 seria perfeito. Quer dizer, ela pensou consigo mesmo, né? Na manhã seguinte do dia do culto, em casa, a central telefônica chegou para instalar a linha e nos falou que o número era 5679. Nós duvidamos e perguntamos novamente o número e com a confirmação todos vibraram e comemoraram. O rapaz não entendeu tamanha alegria por causa do número, mas para nós o telefone a ser instalado no dia do culto, para os membros poderem utilizar e com esse maravilhoso número, não poderia ser melhor. Senti novamente muito agradecimento por mais essa graça, ainda por cima, o preço da instalação saiu bem mais em conta do que eu imaginava. E tudo correu muito bem. 病苦も貧苦もお救いいただき、さらに苦しむ人々を救わせていただき、かつ考えることが思うように進み、地域の日々を楽しく過ごさせていただきますこと、ただただありがたく感謝申し上げており、どうか今後も強くながら、この尊いお道に少しでも尽くさせていただきたく念願いたしております。ここに切筆ではございますが、賜りましたお恵みの数々をご報告させていただき、メス様誠にありがとうございました。心より熱く熱く礼を申し上げます。はい。はい。Conseguir a salvação do sofrimento da doença e da dificuldade financeira, e ainda mais, conseguir salvar quem sofre e tudo que desejamos acontece de uma maneira muito boa. Só quero agradecer do fundo do meu coração, viver com tanta alegria, cercada de milagres, e quero dedicar-me com todo empenho para a obra divina. Muito obrigado, Meishu-sama. Quero agradecer do fundo do meu coração. Dia 7 de maio de 1952. ありがとうございました。すむさん。はい、ありがとうございました。どうも。だいぶ寒そうですね。Está bastante frio aqui. Ele perguntou se está frio aqui. Aqui está 28 graus, noite. Noite, hein? 28 graus. 9 da noite. じゃあ少しこっちに暑さをね、送ってもらえば、se pudesse mandar um pouco de calor para a gente aqui, né? A gente agradece. どうもありがとうございました。ね、はい、ありがとうございました。Boa noite. Boa noite. Continuando com essa leitura de testemunhos de fé da época, né? A gente quer trazer realmente a época para os dias de hoje, né? E tem uma bastante semelhança com o caso do David e da Marinês, né? Os mais antigos conhecem, né? Do fato do filho ter o mesmo problema e que o filho os trouxe para a fé, né? Mais ou menos a idade também era a mesma idade, né? E que por causa do filho os pais mergulharam na fé, né? Mergulharam na dedicação.
O que dá para perceber bastante é que essa pessoa que recebeu o nome dela, Nakajima-san, né? Suzuko-sama, ela entrou na fé e ela continuou né? Adentrando a fé, né? Porque ela recebeu o Hikari e logo em seguida o marido recebeu o Hikari e depois construiu o segundo andar da casa para poder receber a imagem de Daikomi Nyorai, né? E fazer uma pequena difusão, um pequeno núcleo de Jorei e poder chamar as pessoas que estão nas redondezas, né, do bairro. E ela continuou a missão de poder espalhar, né, a luz de Deus, né? Então o que a gente percebeu bastante forte é nesse sentido, de até um simples instalação, que na época era igual ao Brasil, né? Lembra como era caro uma linha de telefone? Não sei, os mais antigos, os novos não sabem disso, mas telefone eram bem igual um carro, era uma casa, né? Então, mesma coisa nessa época no Japão, e que precisaria de muito recurso financeiro para tê-lo, né? Mas a alegria a gente sente aqui dessa pessoa era porque os membros podiam usar, né? As pessoas que frequentavam a casa, que no caso já era uma difusão, podia usar, né? Podia usufruir desse telefone. Então, a gente está percebendo muito no templo, assim, eu acho que talvez no geral, né? As pessoas recebem Jorei, né? Recebem graça, mas não querem o segundo passo, né? Fica nesse... É como se entra, sai, né? Entra, sai. E fica nessa entrada, né? E não adentra o templo, não adentra a fé, né? Porque é um movimento isso, sabe? Como uma roda que gira. O primeiro passo é difícil, porque você sai de uma inércia, você sai de algo parado, e para você movimentar algo parado, que no caso a espiritualidade, no caso a vida espiritual, demora. Muita gente só vive no material. Então quando começa essa parte espiritual a funcionar, né? Exige uma força muito grande. E a partir do momento que você consegue movimentar, aí já não exige tanta força. Aí mantém a velocidade, né? Com pequena força você consegue manter a roda girando, né? Essa é a parte espiritual. Mas o que a gente está percebendo é que as pessoas deixam parar a roda, tem que voltar a girar de novo a roda, que exige esforços muito grandes, né? Mas não sei, muita gente fala, não, que eu não quero me comprometer, não, que eu quero só apenas para, né, poder levar minha vida, e como se fosse um tratamento, né? Como uma coisa assim que soma, né? Apenas assim. Mas que a gente percebe claramente que se essa roda não gira, né, realmente a nossa vira igual uma água parada, né? Nós temos um exemplo no Japão de um rapaz que também com uma sérias dificuldades financeiras, ele até teve aqui no Brasil, e ele, por nada, ele se candidatou a vereador.
E no Japão, isso é muito difícil, né? Porque se você não é conhecido, né? Ele começou e... O que ele fez? Apenas imprimiu algumas cartazes, né? E colou aí por aí na cidade onde ele mora. E nessa época ele já estava frequentando o templo. E ele fez por fazer, na verdade, né? Porque as chances eram ínfimas, uma chance muito remota. Quer dizer, teria que olhar para o cartaz, achar ele simpático e votar, né? E ninguém acreditou numa coisa dessa. Mas eis que ele foi eleito vereador da cidade. Aí ele entrou assim num estado assim de bastante de emoção, né? De uma tamanha graça, né? Alcançada, que era muito nítido que isso era uma graça, né? Uma coisa impossível de acontecer, aconteceu. Então, nessa época, o reverendo tinha falado bastante sério com ele, falou: isso é graça, né? Isso não é uma coisa do seu esforço, isso não é nada que vem de você, e sim que Deus está te mostrando, né? A graça e a força dele, né? Que ele é capaz. Aí na época ele escutou isso, entendeu, e o reverendo deu uma ideia de conseguir uma casa para poder ministrar Jorei, poder passar essa maravilha, né, para as pessoas da região onde ele mora. Mas que por alguma coisa da própria vida, né, foi passando e a pessoa não fez o que prometera, né, e foi passando o tempo. E vocês todos sabem que vereador é um mandato, né, não é para sempre. E que no segundo mandato ele tentou a reeleição, muito mais conhecido, muito mais, né, o pessoal já conhecia ele tudo, mas que ele não conseguiu, né? E a gente percebe nítido que deixou a roda parar, deixou esse movimento parar, entende? E realmente da segunda vez para rodar essa roda, né, bem mais difícil. Ele continua vindo, tudo. A gente tenta explicar essa parte, né, da importância de realmente espalhar isso, né? Realmente você passar para as outras pessoas, né, essa maravilha. Nós estamos agora num momento muito interessante do Brasil, né, com a visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica, o Papa. E assistindo à TV, a alegria que as pessoas que conseguiram ter um encontro frente a frente, né? Poder cumprimentar, poder pegar na mão, poder ter palavras, troca de palavras, né? A pessoa muito emocionada e muito agradecido por essa oportunidade. E aqui a mesma coisa, a pessoa também teve a graça grande de ter tido um Menkai, né? Menkai é um encontro com o Meishu Sama, né? E essa alegria, né? Como teve o reverendo, de poder ter conhecido, né, pessoalmente. Mas, assim, pensando com os meus botões, se realmente é dado a oportunidade de todos conhecerem, no caso hoje o Papa, quantos dias da vida ele precisaria para conhecer todo mundo, né? Conhecer ou ter um encontro, né, com todo mundo. Mesmo que seja 15 minutos de um encontro de 15 minutos, mesmo que ele vivesse 20 anos pregando, trabalhando 8 horas dia, não consegue fazer um encontro com uma cidade como Campinas. Quer dizer, proporcionalmente é impossível, né, ter esse para todos.
Então, quando o reverendo sempre fala que um dos dias mais importantes é a partida de Meishu Sama ao mundo espiritual, pois nesse dia ele fica livre de todas as amarras do corpo, da parte material, né? É disso que ele fala, né? Da gente poder realmente ter esse encontro todo mundo. Nem 15 minutos, na verdade, se quiser, o dia inteiro, o encontro, né? Pois ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, se livrar dessa nossa bloqueio na parte material, que acha que todo encontro tem que ser encontro material, de encontrar e apertar a mão, né? Existe o encontro espiritual, né? Existe uma coisa muito mais forte do que o encontro material, né? E que todos vocês, todo dia, pode ter, né? De manhã, fazer a oração de abertura, pedir a Meishu Sama forças, né? Pedir palavras de conforto, pedir palavras de coragem, né? É a mesma coisa de encontrar, sabe? É isso que o reverendo sempre falava, né? Que está livre para tudo, né? Porque não é humanamente impossível, né? Essa parte material limita muito, né? Mesmo querendo 1 segundo que seja por cada pessoa, não dá também. A quantidade de seres humanos, né? Quantidade de almas, não dá. Então, dessa forma, né? Desse tipo de visão, a partir dessa visão, a gente vê que é possível, né? Então, poder ler ensinamento de Meishu Sama é poder receber as palavras dele, né? Poder orar a ele é poder agradecer a ele pessoalmente, né? Então, começar um pouco a perder essa visão muito materialista das coisas e partir mais para esse lado realmente, né, do encontro espiritual, né? E que isso fortalece muito mais até do que um encontro meramente de corpos, né, de material. E é interessante aqui, na conversa dela, da alegria de ter recebido um número de telefone, né, com o número de Miroku, né, 567. Uma vez, em Ribeirão Pires, na volta de Ribeirão Pires, onde nós, com a presença do reverendo, nós fomos fazer uma oração em prol da construção da torre. E na volta, estava ele do meu lado, e eu dirigindo o carro, e eu estava tentando ultrapassar um ônibus, que estava bem à minha frente, né? E não saía o ônibus na minha frente. E eu tentava e não conseguia, Aí o reverendo ficou olhando fixamente para o ônibus, né? Aí a gente não estava conversando nada nesse momento. Aí ele falou assim: "Você percebeu?" Eu falei: não percebi nada, né? Não percebeu nada? Ele falou: não percebi nada. Ele falou assim: "Olha bem o número desse ônibus." Aí o número era grande, bastante grande, e dava como se fosse bem na minha frente, assim, número bem grande, 567. Falou: viu? É assim que Deus mostra, né? Qual que é a chance de
um ônibus na nossa frente com o número 567. Né? Seria a chance de 1000 para 1. Né? E ele não queria sair da nossa frente. Então, ele falou assim, viu? Que está tudo certo. Né? Que a torre pertence a Miroku. Né? Quer dizer, Deus Miroku. Deus onde une as coisas que estavam separadas. Une a terra, 5. Une 6, que é a água, hoje representada pelas religiões budista, católica, né? E 5, né? 5 que é fogo, né? 6 que é água e 7 que é terra. Então, unindo as 3 coisas, se dá um Deus completo, né? Deus até hoje não manifestado, né? Que estava, por se dizer, não dá para dizer, porque nunca existiu, né? Esse casamento, né? Essa união dessas 3 energias, né? Onde hoje, com a graça de Meishu-sama, podemos perceber o quão é forte essa união dessas 3 energias. Né? Então, porque essa união é interessante, porque nessa volta que eu tive do Japão para o Brasil, peguei bem a época onde os jovens católicos do Japão, da Coreia e da China fizeram uma caravana e praticamente lotaram o avião que eu voltei. Né? E era muito bacana, muito bonito de se ver jovens orientais, né? Com todo aquele jeitinho oriental, ser católico. Ser, assim, um brilho no rosto, sabe? Onde você percebia a paixão deles por Jesus, né? E você olhando assim, eu achei isso o máximo, né? Porque é completa o lado oriental deles, né? Com essa fé na religião ocidental. Achei isso muito bonito. E eu acho que é a mesma coisa nós, brasileiros, irmos rezar ao solo sagrado. E eles devem achar a mesma coisa. Puxa, né? Pessoas do Ocidente, né? Rezando a Matsunorito sem sotaque nenhum, numa perfeição, né? E numa concentração, né? É muito bom essa união. É algo que se completa, né? Então, até hoje, nem a religião católica, nem a religião budista, ou nem outras religiões conseguiram salvar totalmente este mundo. Né? Isso, palavra de Meishu-sama. E de que isso só seria feito com a união, né, das partes oriental e ocidental. Quer dizer, muito bonito isso, né? Mundo da noite, um mundo que dividiu-se tudo. Até o indivisível eles dividiam. Né? Até dentro da religião se dividia. Até quem acreditava na mesma coisa se dividiam. Quer dizer, tudo se dividia até virar uma pessoa, um único, né? Cada um, de tanto que se dividiu, cada um. Né? Não, chegando agora à época, o contrário, né? Da união de tudo que vocês podem imaginar. E Meishu-sama sempre deixava claro que a messiânica não teria o nome como religião. Ele queria um outro nome. Mas como não existe algo, né, ele colocou como religião, mas que ele queria realmente um outro nome que não existe ainda. Né? Um nome que seria algo que aglutina tudo, que une tudo, todas as coisas que se dividiram. Né?
religião, arte, ciência, né? Tudo isso debaixo de um teto só, né? Então, para isso ainda não existe um nome, né? Então, se falar messiânica como religião, não é bem isso mesmo que Meishu Sama queria. Ele queria que algo fosse como acima da religião. Como não tem uma palavra, fica difícil a gente, né? Mas algo realmente nesse sentido. Pois dentro do ensinamento de Meishu Sama existe ensinamentos católicos, ensinamentos budistas, né? Ensinamentos do mundo inteiro, né? Onde ele não teve nenhuma assim receio de utilizar e pedir, né? As frases, os ensinamentos, né? De poder realmente captar o coração das pessoas através disso. Quer dizer, não precisa jogar nada fora do que vocês têm de bonito dentro do coração de vocês, seja budista, seja, né, ou qualquer outra religião, e disso completar, né? Então o Meishu Sama dá o complemento tanto para os orientais, né? A gente percebe muito nítido isso, tanto para nós aqui. A gente sente muito nítido o que falta para a gente, né? O que falta para a gente é o que eles têm. E o que eles têm é o que falta para, né, eles. Então é engraçado isso. É bem interessante poder estar conhecendo, podendo ter contato com as duas culturas, Oriente e Ocidente, para realmente a gente perceber o quão o Meishu Sama estava correto na afirmação de dizer que falta esse complemento, né, para poder realmente chegar à era de Miroku, né, onde completa todas as energias. Então, ficar bastante lisonjeado e bastante feliz por Sumo Pontífice, o Papa, estar no Brasil, né, como se fosse também, né, um acontecimento para nós, né, que completa a gente, né, que realmente, ele dando bastante ênfase à juventude, é uma ênfase que realmente a gente precisa também dar, né, porque nós estamos ficando velhinhos, né, e quem que está sumindo, né? É assim, a vida é assim, vai, e para não perder, né, o que Meishu Sama nos deixou. Por isso nós estamos puxando 1952 para os dias de hoje, para justamente podermos mostrar que é uma coisa só, né, que não muda, que sempre vai ser igual, né, que não existe tempo que separa no mundo espiritual, né. Para nós o tempo é uma coisa imutável, certo? Mas que no mundo espiritual realmente não há tempo, né? Principalmente as camadas mais altas, né? O tempo para. Nas camadas mais divinas, o tempo para. Nas camadas inferiores, bem inferior, o tempo é eterno, né? Então, aos jovens, né, trazer essa época para eles e dizer que não mudou nada, gente, né? Consegue, pelo contrário, pelas palavras de Meishu Sama, muito mais forte, muito mais ativo, né? E trazer para a juventude realmente que vale a pena esse brilho no rosto, esse brilho no olhar, né, de ter Deus no coração. Porque tem uma corrente, nas escolas, em tudo que é entre os jovens, que isso é ser um perdedor, né? Eles falam, em inglês, eles falam loser, uma pessoa loser, né?
Mas a gente vê quem é loser, na verdade, né? Quem está com esse brilho no rosto, com coração alegre, ou a pessoa que só julga os outros, que todos são perdedores, que acreditar nessas coisas não vale a pena, mas que essa própria pessoa não tem esse brilho, essa felicidade, essa alegria, né? Então, não ir pelos outros, né? Não achar que isso é o mais legal, como os jovens falam, e sim ir atrás das pessoas que estão felizes, né? E poder fazer o mesmo, né? Imitar, né? Alcançar essa felicidade. Porque quando jovem a gente sempre acredita nos super-heróis, né? A gente acredita naquele homem que se sacrifica e até anonimamente, né? Não mostra a verdadeira identidade, né? E sem ter nada em retorno, ele faz e salva as pessoas. E o que a gente mais fazia? A gente lia esses gibis de super-heróis e adorava, né? E a gente se via poder ser também um super-herói, no sentido de poder ser essa pessoa diferente, né? Eu acho que está faltando um pouco isso, dessa vontade de realmente ser esse super-herói, né? Porque poder especial, Meishu Sama já nos deu, né? Tá certo, tem que ser anônimo, né? Não pode mostrar o rosto, tem que ser uma coisa anônima. Fazer mas que tem o poder de realmente mudar o mundo, né? E passar isso realmente para essa geração que é uma geração realmente diferente, né? Uma geração que através do computador tudo simula, né? Simula a vida, simula nos jogos, simula tudo. Mas a vida não é uma simulação, né? E que realmente precisamos dessa gota de fé, para poder realmente não ficar assim tão robotizado, né? Essa alegria, esse sorriso, esse brilho no olhar, né? Poder ter. Então, é uma das coisas que fica eterno, né? De Meishu Sama, né? O nosso super-herói, né? Pois nada impediu em troca, nada, e sim anonimamente fez muito por nós, né? E que realmente um homem do futuro, 200 anos ou até mais, ele estava à frente da gente, né? E que de tudo ele deu a solução, deu a explicação sem titubear, né? Tudo que perguntavam a ele respondia. Isso, isso é aquilo. E conseguiu explicar, né, todas as coisas que realmente ainda falta para completar esse mundo, né? Tiver alguma coisa, alguma pergunta? Aqui ele fala que trabalhava com serviços elétricos, isso me lembrou o meu avô também. Era mesmo período, mesma época, ele também trabalhava com serviços elétricos. E que meu pai falava muito que
Talvez dinheiro, muitas dessas coisas não tinha, mas como ele trabalhava com serviços elétricos, que tinha sempre comidinha, sempre tinha fartura em termos de alimentação. Isso meu pai sempre conta. Porque como ele fazia serviços elétricos na casa das pessoas, as pessoas em agradecimento são camponeses, né, geralmente, então, que nunca faltava. Isso eu lembrei olhando aqui. Uma das coisas também aqui que está falando, numa das passagens aqui, ele fala assim: fazer um pedido, pois o Deus da Messiânica. Né? Interessante, né? O Japão, realmente é um país com bastante número de deuses, né? Então falava Deus disso, Deus daquilo, né? Diferente de nós, de origem católica, no nosso Deus Supremo, né? Então essa ideia de Deus Supremo, realmente eles não têm muito no Oriente. Eles mudam, cada um no seu departamento, deuses de cada departamento. Interessante isso. Existem milhares de deuses lá. Tudo que vocês podem imaginar tem. Para eles também é difícil entender essa coisa de Deus Supremo. Interessante, né? Para nós, uma certa facilidade, mas para eles uma grande dificuldade. E ao contrário, para a gente também entender que existem vários deuses de escalão, né, mais baixo, mas um escalão, e saber que eles cuidam de cada setor do mundo. E agradecer, né, a todos que estão se empenhando em ir para Ribeirão Pires e trabalhar com as telhas. Está ficando muito bom e estamos criando um clima muito gostoso de dedicação. A gente não fala muito em quantidade de que tem que ser feito, porque o importante é o fazer, né? Porque se falar número, a pessoa fica meio... Então a gente fala o que foi feito e não o que vai ter que ser feito, né? Então, acho que é assim na vida da gente, né? Mirar por etapas, vai. Acho que espiritualidade é a mesma coisa, né? Pensar no que a gente pode melhorar. Pequena coisa que a gente pode melhorar, né? Se a gente querer muita coisa, dá uma certa... a gente acaba desistindo. Mas o que a gente pode fazer? Então tem gente que vai lá, faz 3 telhas, 5 telhas. Maravilha, né? É uma pequena coisa que somando realmente está dando diferença lá. Já está com muitas telhas lá espalhadas no chão do templo, já quase que não tem onde pôr. Então, desde já agradecendo a todos que estão indo, né? E convidando aos que ainda não foram, que é bastante divertido. Por ser um trabalho manual, né? Uma coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo que a gente tem, né? Uma habilidade manual, né? De fazer as coisas, de criar as coisas. Então as pessoas, além da satisfação de estar dedicando, está somando a satisfação dessa de poder dar essa parte da habilidade manual, né? Uma coisa que a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando de lado, né? Mas que todos nós temos essa habilidade. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, um comentário. A gente está gostando bastante. Não sei, né, se vocês estão também gostando de rever essa parte da época de Meishu Sama, o clima que era, né? A gente lendo uma pessoa que é da época, a gente puxa automaticamente o clima que naquela época, em virtude da presença de Meishu Sama,
a gente consegue sentir, né? E realmente são testemunhos que hoje a gente consegue colocar como sendo idêntico de muitas pessoas, né? Então o tempo passa, mas os testemunhos são os mesmos, né? As graças continuam. Então é muito bonito nesse sentido. E também a dificuldade das pessoas daquela época, pós-guerra, né? Então, eu não sei se dificuldade é uma parte negativa. Sim, uma coisa positiva, né? Hoje, facilidades imensas no mundo, e a gente sente que a vida está mais difícil para todo mundo, né? Interessante isso, né? Na dificuldade aparece melhor o ser humano, né? Na facilidade acaba encobrindo o ser humano, acaba desaparecendo, né? É interessante nesse sentido também. Muito obrigado à presença de todos e agradecer também ao ministro Susumu Nakahashi, que tem escolhido a dedo, né, para nós, e a gente discutido bastante sobre todas essas testemunhas, né? Então tá bom. Obrigado a todos.仏像にも込められました。表門をくぐると緑に囲まれ鎮座する大きな阿弥陀如来の姿。この鎌倉の大仏もそうした時代に作られた仏像です。阿弥陀如来は南無阿弥陀仏と唱えることで、すべての人を来世に極楽浄土へ導く仏です。南無阿弥陀仏の南無は、どうか助けてください、おすがりいたしますという意味を持ちます。政変に加え、飢饉や天災で世の中が乱れ、民衆の苦悩は広まりました。人々は来世に安楽を求め、一心に南無阿弥陀仏と唱えたのです。一年を通じ参拝でにぎわう高徳院の境内。人々は鎌倉の大仏の大きな姿を仰ぎに手を合わせます。高徳院の本尊阿弥陀如来、鎌倉時代を代表する仏教彫刻として国宝に指定されています。
像の高さ11メートル余り、台座を含めると13メートル以上にもなります。奈良の大仏に次ぐ大きな銅造りの像です。これほど大きな仏像を誰が何の目的で作ったのか、鎌倉の大仏については謎が多く、諸説が伝えられています。一説によると、鎌倉幕府を開いた源頼朝が奈良の大仏を見て、鎌倉にも巨大な仏像を作ろうと考えたとされます。しかし頼朝の存命中は願いが叶わず、鎌倉幕府第3代執権北条泰時の晩年の頃、上皇という僧が全国を行脚して寄付を募り、今見る大仏よりやや小さめの木造の大仏を作ったと伝えられています。木の大仏は完成からわずか3年余りで台風の暴風雨により失われてしまいます。その後、建長4年、西暦1252年に銅の大仏鋳造が始められました。完成当初は像全体に貼られた金箔がきらめき、燦然と輝いていたといいます。鎌倉の大仏は仏像の内部に入る